Com quem você tem andado? Às vezes, queridos, a gente sente mais a presença de Deus quando a gente está na dor. Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Foi engraçado, mas foi uma experiência. Eu cheguei em casa essa semana do trabalho, aí abri a mala do carro, pastor, que a minha mala da faculdade é uma mala mesmo de rodinha, porque tem muito peso, e eu boto ela na mala do carro, para não ficar muito à vista. Aí quando eu levantei a mala do carro, e eu tirei a sacola, que fui baixar pastor, a tampa da mala veio direto na minha cabeça. Mas pensa que foi uma dor que fez um galo. Eu não consegui me segurar na dor. E aí eu me joguei dentro da mala e comecei a chorar. Mas foi um choro que não foi só algo de dor daquele momento, uma coisa física. Mas naquele momento eu precisava botar para fora algo que estava me consumindo. E às vezes, quando a gente está passando pela dor, é que a gente sente mais a presença de Deus. E Deus não quer isso. Deus, Ele quer constância. A gente precisa ser firme e constante. Quem é que anda com você, na sua mente, no seu coração? Eu vou pedir para que a gente possa abrir a Bíblia no livro de Segundo Reis, segundo livro de Reis, dos Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, em nome de Jesus. E eu fiquei meditando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu vi tantas coisas na nossa mente, né? Aí o Senhor me trouxe, em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, a história da sunamita. E o que tem a ver a sunamita com a presença? Tudo a ver. Essa é uma história que todo mundo conhece. A sunamita, ela era uma mulher rica, ela morava com seu marido, ela não tinha problemas financeiros, mas foi enxergado que ela não tinha uma família. E naquele tempo, uma mulher quando se casava, é como se fosse assim, esperado que ela gerasse filhos, principalmente filhos varões. E ela não tinha filhos. E ela envelheceu junto com seu marido e provavelmente ela guardou no seu coração, meu tempo já passou. Eu não tenho mais condições de ter filhos. E ela guardou isso no seu coração. Às vezes nós temos sonho, queridos, que só um milagre de Deus pode fazer esse sonho acontecer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o nosso Deus, Ele está aqui, como o Romário disse, quando nós nos reunimos, 2 ou mais pessoas, o Senhor se faz presente. E nós estamos nessa noite adorando ao Deus vivo. Nós estamos aqui invocando a presença do Espírito Santo para ministrar nas nossas vidas. Aquilo que está esquecido, que você acha que não tem mais condição, que só um milagre, Deus diz nessa noite, atrai a minha presença e eu vou fazer o milagre acontecer. Essa mulher, ela era uma pessoa muito observadora. E eu fiz algumas anotações aqui. Como atrair a presença de Deus? Primeira coisa que se observa nessa mulher é que ela observava tudo. E ela era bondosa. Ela tinha, provavelmente, as suas preocupações, as suas dores, as suas insatisfações, as suas inquietações, mas ela era bondosa, porque à medida que ela observava aquele homem passando periodicamente pela porta da casa dela, ela diz assim, cadê Jesus? Volta para cá. Ela disse assim... Ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Como é que ela percebeu que era um santo homem de Deus? A presença do Espírito de Deus na vida daquele homem fazia com que ela percebesse. E nós precisamos perceber a presença de Deus para atrair para o nosso dia a dia, para a gente andar com o Senhor. Queridos, independente do que a gente fizer durante o dia, será que vai ser necessário tomar uma tampa da mala do carro na cabeça para chorar, para experimentar a presença do Senhor? Nada que acontece com a nossa vida é em vão.
Nada. O que eu experimentei anteontem, eu estou compartilhando com vocês hoje, porque eu experimentei a presença como há muito tempo eu não estava experimentando, porque às vezes a gente fica tão automático. Deus contempla a nossa voz, a nossa adoração, mas nós precisamos surpreender a Deus para atraí-lo para nós. E a gente, às vezes, acaba se acomodando em coisas mecânicas. E aquela mulher percebeu, aquele homem. E aí, sabe o que ela disse? Vamos fazer uma casinha para ele ao redor do muro. Gente, muro é área de proteção. Então, quando a gente atrai a presença do Senhor, nós estamos ao redor da nossa vida, Deus está levantando muros de proteção. Por que ela botou a casinha ali, junto do muro? Porque ali ele tinha a individualidade dele, ele tinha tudo guardadinho para ele, tudo arrumadinho ali para ele, mas ele tinha também, estar perto do muro, porque ele podia ir, voltar e ter sempre aquele lugar. A palavra do Senhor diz, amados, que quando o Espírito de Deus ele chega na nossa vida, ele arruma a nossa casa. Ele coloca tudo no lugar, porque ele gosta de habitar em um ambiente são, limpo, ajustado. Isso a gente está falando do nosso coração, de como a nossa mente está arrumada com a presença do Senhor Jesus. Esse ajuste, queridos, leva tempo, porque nós precisamos nos disponibilizar para Jesus, para Ele fazer a arrumação, dizer, meu filho, isso aqui precisa ser ajustado, isso aqui precisa ser arrumado, isso aqui está bom, mas pode melhorar. E Jesus vai fazendo um lindo jardim no nosso coração, para que Ele possa habitar e ter comunhão conosco. Aquela mulher fez uma casa, colocou uma cama, colocou uma peça, um prato, um copo, um lampião, arrumou tudo com todo cuidado, com todo carinho, para que quando aquele homem passasse, ele tivesse onde pernoitar e seguir a sua jornada, que era periódica. Então, sempre o Senhor está passeando na nossa mente, querendo nos ensinar, nos fazer crescer, nos fazer avançar, nos levar a enfrentar as nossas dificuldades, porque sozinho nada podemos fazer, nada podemos ter e nada podemos ser, porque tudo é delegado pelo Senhor. E essa mulher entendeu que a presença desse homem de Deus na casa dela era bênção para a vida dela. Embora ela não precisasse de nada financeiramente falando, mas ela entendia que para ela era agradável ter a representação de Deus na casa dela a partir daquele profeta. Como nós estamos nessa noite? Será que em tudo que nós fazemos, que pensamos, que vivemos, que enfrentamos, nós estamos com o Senhor na nossa mente? Será? Às vezes, amores, quando nós temos um problema, nós diagnosticamos daquele jeito e a gente só enxerga daquele jeito. Aí Deus... Eu estou falando de mim nessa noite. Permite que a gente tome uma tampa da mala do carro e chore. E depois Deus diz assim, eu vou lhe revelar o que está oculto. E aí, de repente, quando você menos espera, você ouve algo que diz assim, eu estava pensando errado. Eu estava nos meus pensamentos, dentro das minhas preocupações, das minhas inquietações, e não percebi que Deus estava cuidando de tudo. Mas eu precisava atrair a presença, porque a palavra de Deus diz, meus amores, que o Senhor não deixa o seu servo enganado. Que nada do que está oculto não deixa de ser revelado. Ele diz assim, acaso eu não revelarei ao meu servo, ao meu filho que está por vir? O Senhor nos previne, o Senhor nos prepara, o Senhor traz as notícias. Só que Ele precisa que você traga Ele para a sua vida, para que a intimidade exista e ela seja contínua. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Jesus, Ele quer comunhão. O Espírito Santo quer comunhão. E às vezes, como Romário, eu só quero dizer Rogério, como Romário estava dizendo, às vezes nós vamos buscar auxílio em outras pessoas lá fora e você tem à sua disposição
espiritual. O Espírito Santo de Deus. A gente tem os nossos pastores, mas quando você não tem o seu pastor por perto, e que Deus diz assim, sou eu e você, nós temos disponível o Espírito Santo que está batendo na porta do nosso coração e diz assim, eu já arrumei a casa, não suja com ansiedade, não suja com preocupação, não suja com pensamentos negativos, porque isso vai fazer com que eu me afaste. O Espírito Santo só habita em lugar que não tem pecado. Não, mas eu não estou cometendo pecado. Quando você tem pensamentos negativos, você foge do alvo. E pecar é errar o alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Eu sei, amados, que cada um aqui tem a sua dificuldade, mas nós somos seres humanos capazes de pensar e perseverar para poder seguir até o fim. Essa é uma decisão que nós temos que tomar. E o Senhor, pela sua grande e infinita misericórdia, Ele sabe que a gente parece uma onda. Uma hora está lá na alta, outra hora está lá na baixa. Uma hora está na alta, outra hora está na baixa. Mas Ele sabe que a gente precisa experimentar todas essas coisas até chegar, à calmaria e a gente compreender que não vai ser nos altos e baixos da vida, acelerando ou desacelerando o contexto das nossas emoções, que a gente vai resolver alguma coisa. Jesus, Ele é o grande solucionador dos nossos problemas. E nós precisamos atrair a presença de Deus. Então, a bondade daquela mulher foi o primeiro passo para atrair a presença de Deus na pessoa do profeta ali no muro da sua casa. E ela era uma pessoa observadora. Quando eu tomei a pancada na cabeça, pastor, eu fiz assim, o que é que eu tenho que entender? E a gente tem que pensar assim mesmo, na hora da dor. Rapaz, foi uma dor, que eu pensei que eu ia desmaiar. Aí eu não consegui fazer mais nada, pastor. Eu fui para o quarto, tomei banho e fui deitar. Chorei tudo que eu precisava chorar. Deus sabe por que eu precisava chorar. E eu tenho consciência porque o Espírito disse, tem mais um pouquinho que você tem que botar para fora. Aí eu tive que chorar. Lembra que o Senhor ligou para mim? Foi naquele dia. Aí o Senhor disse que ligou para quê? Para me abençoar. Eu estava precisando daquilo, pastor. Deus usou a sua vida para me abençoar e eu botar para fora aquilo que eu estava precisando botar para fora. Deus faz assim. Os mistérios dele são assim. E quando Deus falou que eu precisava botar mais para fora, eu não contei tempo. Nem fui para a cama e nem entrei em casa. Me joguei dentro da mala do carro e ali eu chorei tudo que eu tinha para chorar. E a gente precisa ser sincero com Deus. A gente precisa botar a nossa dor para fora, porque nossas lágrimas, queridos, elas podem funcionar como uma oração poderosa que abala o mundo espiritual, porque você está jogando ali todo o seu coração, toda a sua emoção, e ali você está atraindo a presença. Nós precisamos atrair a presença. Não podemos ser mais mecânicos. Nós precisamos entender que da forma que eu sinto, é como eu devo me expressar. Tem pessoas que atraem a presença com alegria, naquele sorriso. Qual é a forma que você sente que pode atrair a presença de Deus? Só você sabe. A lágrima, muitas vezes, é aquela que leva ao coração quebrantado. Vamos quebrantar o nosso coração, abrir o nosso coração para a sensibilidade do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui está esperando um milagre, uma solução de um problema, e a presença é a porta de entrada para o milagre chegar na minha e na sua vida. Eu tive uma resposta, sabe, passos de milagre. O milagre não está inteiro, mas estamos em passos de milagre. Mas foi necessário ter um galo na cabeça, ser sacudida pela minha displicência. A gente precisa acordar e entender que o Senhor, Ele está aqui, do nosso lado, dizendo, abre aí que eu quero falar contigo. Abre aí esse coração, abre essa mente. Seja sensível à voz do Espírito Santo, que eu vou lhe mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças. Pode ter 5, porque a aflição é para todos. Uma outra coisa que eu anotei aqui é que ela organizou a casa para atrair o profeta para estar ali, que representava a presença de Deus. Como é que está a sua casa? Não estou falando casa física, não. Como é que está a sua cabeça? Com o que você tem pensado durante o dia? Como é que você dorme? Como é que você acorda? Será que você tem dormido? Será que você tem varado as madrugadas só pensando no problema?
Arruma a casa nessa noite. Hoje é noite de você arrumar a sua casa, a sua mente, dizendo: isso tem me inquietado, isso tem me incomodado, isso tem me tirado do sono, isso tem me deixado insatisfeito, isso tem me deixado insatisfeita. E hoje eu vou colocar aqui no altar, porque eu quero a minha casa arrumada, porque eu sei que eu tenho um milagre para receber, mas eu preciso arrumar a minha casa para atrair a presença de Deus. Aquela mulher arrumou a casa, fez tudo bonitinho, construiu lá no muro, deu uma individualidade para o profeta. Você precisa dar uma individualidade no seu coração para Jesus habitar e conduzir a sua vida, porque a presença daquele homem na casa deste casal trouxe bênção para a vida dela. E ela não estava esperando, ela não estava pedindo nada, mas no momento que você se reconcilia com o Senhor, na sua adoração, na sua intimidade, Ele vai lhe dar coisas que você nem pensava mais que podia receber. Uma outra coisa é que ela deu autonomia ao homem de Deus. Quando o Senhor passar por aqui, fique à vontade, a casinha está ali, todas as vezes que o Senhor vier, pode vir para pernoitar com o seu moço, o Geazi, que vai ter sempre um pãozinho, vai ter sempre uma merendinha, porque ali aquele canto é seu. Dá autonomia a Deus na sua mente. Dá autoridade ao Senhor para arrumar as coisas que precisam ser arrumadas. Deixa Ele chegar e fazer o que Ele tem para fazer. É que nem aquela história que você diz assim: Jesus, eu estou lhe entregando o volante da minha vida. Aí Jesus senta no banco e pede: tá bom, sente aí no banco do carona. Aí Jesus começa a dirigir a sua vida, daqui a pouco você está assim, ó, empurrando Jesus, sentando no banco do motorista, tomando o volante. Nós somos assim e nós precisamos aprender a ter domínio próprio e ter paciência. É fácil? Não é fácil, não. Ter paciência para ver as coisas do Senhor acontecer nas nossas vidas demanda tempo, demanda fé, perseverança e prosseguir mesmo na presença. E nós precisamos exercitar isso, queridos. Nessa noite, eu desejo que seja o ano das nossas vidas, que nós vamos andar na presença e coisas maravilhosas, elas vão acontecer nas nossas vidas, segundo as nossas necessidades e a ótica de Deus, daquilo que Ele tem como propósito para a gente viver. E aí eu fui anotando algumas coisas, viu? Deixa eu ver. Toda a atitude dessa mulher de preparar um lugar para aquele homem de Deus, para atrair a presença de Deus para a casa dela, despertou no coração do profeta um agradecimento, como homem mesmo. O que a gente pode fazer? Eu vou perguntar para ela: tem alguma coisa aqui que eu possa falar com o rei ou com o exército? Está rolando algum problema aqui que eu possa lhe ajudar? E ela disse: eu vivo no meio do meu povo. Para mim, vai tudo bem. Aqui já tem um vai tudo bem implícito. Ela não verbalizou, mas ela já estava dizendo: está tudo bem, está tudo bem. A gente sabe que a gente passa parte da nossa vida dizendo: tudo vai bem, mas nem sempre vai bem. E mesmo que esteja bem, precisamos andar em estado de alerta. Porque quando a gente diz que está tudo bem, a gente às vezes não percebe que coisas estão acontecendo que estão fugindo da nossa ótica espiritual. Porque quando está bem, a gente se alegra com o que está bem e a gente não percebe o que está ao derredor. E a gente precisa prestar atenção ao que está ao derredor, porque a Bíblia diz que o homem que teme a Deus, os anjos do Senhor acampam ao redor. Mas quem está ao derredor é o inimigo das nossas almas, que fica como um leãozinho à espreita, esperando uma oportunidade para tragar o servo de Deus. E quando é que isso acontece? Quando eu acho que está tudo bem e eu relaxo na minha vigilância espiritual. Abro oportunidades do tipo: que bobagem, isso não tem nada a ver. O espírito do não tem nada a ver, o espírito de não tem problema não, ele está pairando ao nosso redor, achando que tudo isso é normal. A brecha se abre, o leãozinho entra e começa a fazer estrago na nossa vida.
Vai tudo bem, mas eu estou em estado de alerta. Está tudo tranquilo, mas eu estou em estado de vigilância. Está tudo legalzinho, mas eu estou em estado de observação, porque a Bíblia diz que é vigiar e orar. E a gente, como quem entende, sempre diz o contrário, orar e vigiar. Não, olho aberto e em oração. Nós precisamos ter olhos espirituais para perceber que quando nós estamos caminhando para uma vitória, o inimigo sempre vai lançar algo nas nossas vidas do tipo, não tem problema não, é só uma besteirinha, é só isso, tem nada a ver, daqui a pouco eu volto a ajustar as coisas. E é essa pequena brecha que o inimigo entra, o leãozinho entra e faz um grande estrago na nossa vida. E Jesus, ele quer trabalhar de ponta a ponta na nossa personalidade. E essa mulher disse, não preciso de nada não, está tudo bem. Eu moro aqui no meio do meu povo. Foi humilde da parte dela. Mas também, por mais que ela tivesse percebido que aquele homem era um homem de Deus, ela ainda tinha brechas na sua vida. E quando ela percebeu, ela teve que experimentar. Olha só. Então, Geazi disse assim, olha, já que ela disse que não precisa de nada, eu observei, porque Geazi não era fácil, viu? Geazi era bisbilhoteiro, tomava parte da vida de todo mundo. Depois ele teve o finzinho dele lá, a experiência dele. Mas ele disse assim, eu observei que ela não tem filho, e que o marido dela é velho, como se dissesse para o profeta. Ela podia receber um milagre. O que tem errado na sua vida? Que precisa de um milagre? Que só Deus pode fazer, porque não adianta mais você gastar o seu verbo, suas atitudes, suas estratégias. Aí você diz assim, só um milagre. Atrai a presença. Anda na presença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, queridos. E quando a gente anda na presença, não é um arrepio, não é uma cantiga, é você sentir que você está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. E Ele vai te direcionando passo a passo. Ele não vai dizer como vai proceder, como vai ser o caminhar, mas naquele momento você vai sentir que o Espírito está falando com você e está lhe conduzindo por um caminho de vitória. E aí Geazi disse, ela não tem filho. Aí o profeta disse, chama ela. Aí chamou a mulher e disse para ela que no tempo do ciclo da vida, ou seja, em torno de 9 meses, ela teria um filho. Ela, meu senhor, não brigue com a sua serva. Como se ela dissesse, isso já está morto no meu coração, porque não tem mais possibilidade. E aconteceu que ela ficou grávida, ela teve um filho, teve um menino. E o menino adoeceu. Ela continuou mantendo contato com o profeta? Sim. Queridos, eu quero dizer para vocês, a gente recebe a bênção, a gente não esquece de Deus não, tá? Mantenha a presença, porque mesmo com a bênção, o inimigo pode vir testar a gente, porque o Senhor nos prova. O inimigo vem testar a gente para saber se a gente está na presença, e se a gente não estiver na presença, a gente pode perder. E aí aquela mulher, mantendo ali na presença, Deus disse, mas ela precisa, além desse filho, ela precisa, na minha presença, viver em fé. O menino morreu. E aí ela disse, epa, eu não pedi nada, eu agora vou ficar em silêncio. Eu fui anotando algumas coisas aqui, ó. Chamou seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra a alma de Deus e volte. Ela não disse o que ia fazer, ela não disse qual era o problema. E às vezes a gente fala demais e a gente tem que trabalhar no silêncio com Deus, naquilo que Ele quer trabalhar conosco, que é a nossa fé diante de uma situação difícil. Eu vou ali. E quando eu digo para meu esposo, eu vou orar, ele já sabe, vai dormir, eu fico cá do meu lado. Eu vou para outro canto, ele fica lá. Porque ele respeita, ele sabe que é o meu momento com Deus. A mulher disse assim, eu vou ali falar com o homem de Deus. Aí é engraçado que ele disse assim, oxe mulher, hoje não é sábado, não é lua nova? Tá tudo bem, ela, vai tudo bem.
Aí eu me lembrei de irmã Conceição, que ela gosta muito dessa passagem, né? Vai tudo bem. Mas não pode ser, vai só tudo bem. Eu preciso ter uma atitude, me levantar, me posicionar, porque dizer que vai tudo bem não resolve o problema. Vai tudo bem, porque eu preciso profetizar para o mundo espiritual, mas eu tenho que me levantar em oração, em atitude, em fala. Não sei como está a sua situação, mas aquela mulher se levantou, arrumou o jumento, pegou o menino, um servo dela, do marido, e disse assim: tu vai comigo para não ir sozinha, vai abrindo caminho aí e não pare. Você precisa de um milagre? Diga que está tudo bem, mas se posicione e se mantenha na presença. Aquela mulher, ela caminhou ali, ó. Disse para o marido que estava tudo bem, caminhou e foi em direção ao profeta. Quem é que avista a mulher? O curioso, Geazi. Ai, eu vi a sunamita ali. E Deus ainda não tinha falado nada com o profeta sobre a morte do menino. E aí tem aqui, né? Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Então aqui ela está dizendo: nós vamos pela fé. Não foi Deus que me deu o menino? É Deus que vai trazer o menino de volta. E tem que ter, meu filho e minha filha, meus queridos, tem que ter intimidade com Deus para chegar ao ponto de dizer: não foi o Senhor que me deu? Eu não pedi, então me dá de volta. Porque o que é que eu tenho que aprender com isso? Atitude de fé. Então ela agiu em fé e foi até o profeta. Ela foi ao homem de Deus no Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus, disse a Geazi: vai na frente. Vem a mulher sunamita ali. Geazi vai lá, pergunta para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela respondeu para Geazi: vai tudo bem. Não adianta você dizer para as outras pessoas qual é o problema, qual é a profundidade, o nível do seu problema, se está no meio do caminho, se é irresolvível ou não. Mas você tem que falar com o Senhor. Aquela mulher não queria o menino de recado. Ela foi diretamente ao profeta. E aquele que tem a presença é aquele que fala diretamente com a presença. E nós precisamos, porque o véu, meus amigos, ele se rasgou quando Jesus foi para a cruz do Calvário, nos abriu a porta da intimidade com Deus e ainda deixou o Espírito Santo para habitar em nós. Nós não usamos as ferramentas espirituais para vencermos as batalhas, porque elas estão apenas registradas na nossa mente, mas não tomamos posse para tê-las em atitude e vencer o inimigo das nossas almas e ter os milagres de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter fé e, com essa fé, mantermos na presença de Deus. E aí, chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Ela foi para os pés do profeta. E aí Geazi foi tirar ela. Aí o profeta disse: não, deixa ela aqui, porque o Senhor ainda não me disse o que é. Ele fala aqui: deixa, porque sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou o que é. E aí ela se pronuncia para o profeta: eu pedi ao Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. E ela colocou assim: por que o menino morreu se eu pedir? Isso é intimidade com Deus, queridos. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não questiona Deus, mas a gente, e nem reivindica, mas a gente apresenta a nossa causa com sinceridade, dizendo: mas foi o Senhor que me deu. Eu sei que o Senhor tem o poder de tirar, louvado seja o nome do Senhor. Mas qual é o propósito? Porque eu não pedi. Qual é o propósito? E Deus vai dizer para você qual é o propósito. O propósito para essa mulher aqui é, além dela reconhecer que era um homem de Deus e ser bondosa e seguir fazendo bem, ela precisava experimentar a presença e viver em fé, e agora na presença. E disse o profeta Geazi: cinge os teus lombos, Geazi, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrar alguém no caminho, não saúde. E se alguém te saudar no caminho, também não responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Geazi saiu, pegou a jumenta, caiu fora. Saiu correndo para a casa da sunamita. E sabe onde
A sunamita colocou o corpo do menino? Não colocou no quarto do menino, não, queridos. Não colocou no quarto, na cama dela, não, meninos. Colocou no quarto do profeta. Ela apresentou o menino na presença. E às vezes a gente não apresenta ao Senhor o nosso problema a Ele. A gente coloca em outros lugares. Caixinhas que a gente diz que não tem mais jeito, conversa com um e com o outro, e ainda o outro vem e reforça realmente, né? Você está numa situação difícil, ainda piora ao alimentar da nossa fé. Aquela mulher pegou o menino morto e botou no quarto do profeta, onde tinha a presença. O seu problema você tem que apresentar ao Senhor, que é a presença nas nossas vidas. Amém? E aí, quando o Geazi vai lá, pega, corre lá e bota o bordão sobre, segue no meio do caminho, ela disse assim, Geazi pode até ir, mas eu não vou deixar o senhor aqui não, Geazi é só um comandado. Eu quero aquele que resolve o problema. Nós precisamos entender que só Jesus pode resolver. E às vezes, eu sempre falo isso aqui, e Deus está me trazendo a lembrança agora. Às vezes a gente faz um bilhetinho para Jesus e bota ali. Todo mundo olhando ali para a caixa, não está escrito ali? Coloque aqui o seu pedido de oração. Cadê as intercessoras? Levanta a mão aí. Aí dá responsabilidade para elas. Olha aí, minhas irmãs, que a responsabilidade agora é sua. Ela não deu a responsabilidade, ela não confiou ali só na responsabilidade que o profeta deu para Geazi, né? Ela disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não hei de te deixar, profeta, porque foi o Senhor que me disse que eu ia ter um filho, eu agora perdi, agora eu tenho que reivindicar quem me deu. Percebe? A oração ela é muito importante, queridos. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Mas nós precisamos nos posicionar com os nossos bilhetinhos de oração que nós colocamos ali. Nós não podemos entregar a responsabilidade, mas quando nós estamos na presença, nós estamos aptos a receber o nosso milagre. Aleluia. Nós estamos aptos a receber o nosso milagre porque a gente crê que a oração tem poder, mas a minha posição de fé é que vai abrir a porta e as orações elas vão vir como reforço espiritual. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha e cada um com as suas situações para apresentar diante do Senhor, mas se mantendo na presença. E Geazi passou diante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso dizendo, o menino não despertou não, profeta. Fiz o que o Senhor mandou. Eu quero dizer para você, sem a presença, não há vida. Geazi foi. Só o coração dos irmãos não tem milagre. Era necessário que a presença estivesse lá. É necessário que a presença esteja em mim e em você para que o milagre aconteça. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto na cama. O que já morreu aí para você? A presença põe tudo de volta no lugar. A presença é ressurreição. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Eu quero dizer para você que nesse momento aqui, Deus me trouxe essa revelação. Na presença, quando você tem fé e quando você crê que a presença, quando eu falo a presença, queridos, eu estou falando do Senhor, que a presença é detentora de todo o poder, ele trabalha em oculto. O profeta fechou a porta, era ele e o menino lá dentro. Eu quero dizer para você que o Senhor, quando você anda na presença dele, quando você entende que o Espírito Santo é o seu norte, é o seu condutor nessa história de vida que cada um de nós temos, os milagres Deus vai trabalhando em oculto para nos entregar. Isso é um mistério de Deus para as nossas vidas, queridos, e nós precisamos
crer. Eu acredito que aquela mulher lá do lado de fora devia estar, porque eu não creio, porque o profeta está lá, mas eu tenho que confiar que a presença vai fazer o milagre acontecer, e ela esperou. E eu acredito que se ele ficasse uma semana ali dentro do quarto, ela continuaria ali na porta esperando a presença trazer o milagre de volta para os braços dela. Quanto tempo você está esperando? Reivindica a presença, anda na presença, ame a presença, adore a presença, com o seu melhor do seu coração. Está cozinhando? Adore na presença do Senhor, cozinhando. Está com problema? Oxe, não, quando eu botei minhas lágrimas para fora, pastor, eu fiz assim: Senhor, eu glorifico o teu santo nome, porque nem tudo eu estou entendendo, mas tem propósito. Eu ainda estou insegura, eu ainda estou instável, mas eu adoro ao Senhor por todas as coisas. E quando eu faço isso, queridos, eu faço de boca aberta para o mundo espiritual ouvir que eu estou ali na minha fragilidade, mas estou buscando na presença o meu milagre. Ainda não completou não, viu? Mas eu estou caminhando para ele, em nome de Jesus. E subiu e deitou-se sobre o menino, pondo sua boca na boca do menino, seus olhos nos olhos do menino, sua mão sobre a mão do menino, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Um passo do milagre. Vários movimentos em ocultos que o profeta estava fazendo no quarto, somente a carne do menino aqueceu. Quero dizer para você, eu quero profetizar segundo esta palavra aqui nessa noite, que no momento que você entender que você precisa trazer a presença de forma plena para a sua vida nessa noite, você vai colocar aqui no altar o que você acha que não tem condição de resolver, o Senhor vai dizer: hoje eu começo a aquecer o seu milagre. Segundo a palavra de Deus. E o menino aqueceu. O profeta continuou, voltou, passeou na casa de uma parte para outra e tornou a subir e estendeu sobre o menino. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. O profeta agora sai de dentro do quarto e agora começa a andar por toda a casa. Queridos, eu quero dizer para vocês que todas as vezes que nós estamos nas nossas casas e que nós abrimos as nossas bocas e profetizamos algo que é negativo, os ecos das nossas palavras ficam sobre as paredes. E nós precisamos trazer ecos das nossas orações nas paredes das nossas casas, para quando o inimigo entrar, ouvir que nós somos adoradores, nós cremos na presença, nós cremos no milagre, nós cremos em fé e sabemos que o Senhor, Ele vai fazer o nosso milagre. O profeta andou a casa toda, queridos. E no momento que o profeta andou a casa toda, eu acredito que ele estava ali, intercedendo por todo aquele ambiente, repreendendo todo o mal. Aqui é conjectura minha. Mas quando o Senhor visita a nossa casa, a gente sempre coloca em oração: Senhor, manda os seus anjos com a espada de fogo desmaiada, vassoura de fogo, varrendo tudo, tirando para lá e para cá. O Senhor faz isso. Ele visita cada canto da nossa casa, porque tem espíritos que ficam escondidos, esperando a oportunidade para fazer com que aquela pessoa seja preguiçosa, seja acumuladora de coisas, seja ansiosa. E quando o Senhor passa a varredura dele, Ele tira tudo. E o Senhor me ensinou numa oração assim: Senhor, tem esses espíritos que estão vindo na minha mente, de ansiedade, de medo, de insegurança, de vaidade, de não sei o que, não sei o que. E aqueles que eu não sei o nome, mas o Senhor sabe. Então ele fez uma varredura dentro da casa e voltou para o quarto do menino. O menino espirrou. Vocês sabiam, eu acho que eu já falei isso aqui, não sei se todo mundo já estava aqui nesse dia, que quando uma pessoa, ela está tendo um ataque do coração, que a gente vai dar um socorro, a gente manda a pessoa tossir. Alguém já ouviu isso aqui eu comentando? Não? É uma prática médica. É um socorro. Manda a pessoa tossir, porque quando a pessoa tosse, dá massagem no coração, dá para aguentar 5 minutos, no máximo 10, para poder chegar no hospital e dar o socorro. Essa criança espirrou 7 vezes. Então, isso significa que ele estava espirrando, estava massageando o coração pela ação do profeta. Ninguém sabia lá fazer esse negócio, né? Massagear o coração. Mas o Senhor usou a estratégia dele para o milagre acontecer. E o menino voltou à vida. Amém? Deixa eu ver aqui.
E então ela fechou a porta, depois voltou, passeou naquela parte, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Precisamos ter paciência, queridos, com o mover de Deus nas nossas vidas. Será que hoje ele já vai começar a aquecer o milagre na sua vida? Logo, logo, vamos ter 7 espirros e vai voltar à vida aquilo que você acha que estava morto na sua vida. Coisas até que você já se esqueceu e o Senhor está dizendo, eu não me esqueci, porque é promessa minha. E o Senhor, ele faz jus à sua palavra, ele cumpre. Então chamou Geazi e disse para a sunamita, chama ela aqui, e entregou o menino para a sunamita. E a sunamita prostrou-se aos pés daquele profeta, inclinou seu rosto em terra, tomou o seu menino e saiu. Aquela mulher, quando viu que recebeu seu filho de volta com vida, ela adorou ao Senhor na pessoa do profeta. E nós precisamos já começar com adoração ao Senhor pelo milagre que Ele tem para as nossas vidas nessa noite, porque eu creio que todos nós aqui precisamos de um milagre. E depois testemunhe o seu milagre, porque ela voltou com o menino vivo de volta para casa. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus.